capítulo 5, versículo 1 a 18, Jesus é igual a Deus. Jesus tinha uma atitude de coragem que não deixava ninguém que o conhecesse ficar em cima do muro em relação a ele. Ninguém que conhecia Jesus tinha direito à neutralidade em relação a ele. Infelizmente, muitas pessoas hoje dizem que conhecem Jesus, mas querem viver em cima do muro. Dizem que ele é Deus, divino, juiz, salvador, mas não se comprometem em servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo com suas vidas. As pessoas começavam ou a crer nele por suas palavras e obras, ou elas o rejeitavam. E é isso que vemos aqui em João 5, 1 a 18. João capítulo 5 mostra como Jesus corajosamente entrava no templo, fazia curas pontuais e encarava debates fervorosos que colocavam em xeque a sua autoridade. Mas ele não tornava atrás. Amém? Porque ele é Deus. Então aí, em João 5, 1 a 9, nós vemos que Jesus não só vai curar o paralítico, mas vai pôr esse paralítico para andar pelo templo, carregando a cama em dia de sábado. Vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 1 a 9. João capítulo 5, versículo 1 a 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Bem, então não sabemos qual é essa festa. Podia ser a festa dos tabernáculos, podia ser a festa de Pentecoste, podia ser a festa da Páscoa, podia ser a festa da dedicação do templo, mas não sabemos. Diz assim: olha, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes 5 pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O que diz o texto? Havia quantos? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Mas Jesus vai curar apenas um deles. Muito bem. E aí aqui o versículo diz: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então este versículo está entre parênteses. Por quê? Porque não se encontra em alguns outros manuscritos originais do Evangelho de João. Então aqui provavelmente um escritor do primeiro século ou do segundo século, ele escreveu esse parênteses para explicar a razão por que ali em volta do tanque de Betesda estavam uma multidão de pessoas enfermas. Então havia uma superstição popular que acreditava que a água mudava de temperatura ou o seu movimento, e aí alguém podia talvez sarar se entrasse primeiro.
Eu imagino um monte de gente entrando, ninguém curando e achando que mas é isso. Então, essa passagem apenas explica o que era, o que o povo acreditava. Amém? E, versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Não sabemos a idade do homem, apenas o tempo da sua doença. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então imagine você um paralítico de 38 anos que estava paralítico. Puxa, talvez ele nem mais acreditasse que seria curado um dia. Talvez no começo que ele adoeceu, ele acreditou, mas depois ele parou de acreditar. Está vendo? Mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Porque Deus não obriga ninguém a nada, não é? Deus age de acordo com a vontade humana. Se a pessoa quer mudar, Deus vai providenciar todos os recursos para a pessoa mudar. Mas se a pessoa não quer, então também Deus não vai fazer. Então, a vontade do homem é levada em conta sempre no plano divino. Amém? Então, Jesus faz uma pergunta interessante: queres ser curado? Por quê? Porque nem sempre as pessoas querem. Às vezes as pessoas acham vantagem na doença. Às vezes, por causa de uma doença, a pessoa vive na dependência dos outros e não precisa fazer nada. Né? Às vezes a pessoa peca contra os outros e se justifica, né, na sua debilidade. Ah, eu falei isso, mas eu sou assim mesmo, eu sou meio doido e tal, tem esse problema, meus parentes sabem. Né? Então a pessoa, às vezes, ela não quer uma vida saudável e todas as responsabilidades que aquela vida traz. Né? Às vezes ela não quer essa independência ou essa autonomia. Então, em relação às coisas espirituais, quantas pessoas dizem que querem Jesus? Muitos dizem, mas elas querem de fato? Não. Quantas pessoas dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas elas querem de fato? A maioria não. Porque começa a seguir Deus, depois não foi vindo. Depois que vê os termos da salvação, até pode obedecer no princípio, mas depois não existe. Por quê? Porque no fundo, não queria. Né? Então Jesus faz uma pergunta muito importante: queres ser curado? Se nós queremos. Boa noite, Celso. Boa noite. Boa noite, Sábia. E se nós queremos, então, né, Ele também quer. Se nós queremos, Deus vai querer. Então essa pergunta é uma pergunta intrigante, mas interessante para a nossa reflexão. E aí nós tivemos aqui no texto de João capítulo 5, respondendo-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está vendo? Então ele deu até uma desculpa, né, do porquê que ele estava assim, ou uma razão. E então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, como é que eram os milagres na Bíblia? Imediatamente, na hora, no ato, na verdade. Não era assim: vai para casa, faz uma fisioterapia, depois você volta aqui e nós vamos dar glória a Deus. Não tinha isso, né? Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Está vendo? Então o homem se sentiu curado. Agora o trabalho dele era o quê?
levantar e andar, carregar a sua cama, igual Jesus falou. E ele fez. Só que havia um problema, né? Era qual dia? Era o dia de sábado. Então, você vê aqui em João 5:9 que Jesus não só o curou, mas o pôs para andar carregando a cama no sábado. Está vendo? Jesus vai criar uma situação. Porque este homem foi escolhido, eu não sei se ele iria entregá-lo aos judeus, por isso ele foi escolhido, teve a função para ser curado, ou se ou o fato desse homem estar há 38 anos, né, tornasse a cura de Jesus mais poderosa e eficaz como testemunho do seu poder. Agora note bem, versículos 10 a 14, é o início da controvérsia e o encontro de Jesus com o homem curado. Versículos 10 a 14. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Está vendo? O início da controvérsia é isto. Qual era o problema? O sábado não é o problema. Mas você já leu o Velho Testamento? Você já viu alguma coisa lá sobre carregar camas no sábado? Não, Deus não falou nada sobre isso. Mas os homens falam onde Deus se cala e criam tradições religiosas comuns. E por causa delas, eles acham que o homem está errado em carregar sua cama no templo e no sábado. Está vendo? Versículo 11. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Então, o que ele faz? Ele diz: eu posso, porque a pessoa que me curou me mandou. O que ele está fazendo com isso? Ele está tirando o seu corpo fora. Ei, vocês não podem me prender porque eu estou carregando minha cama, sabe? Eu estou tão alegre, eu nem estou ligando para isso, eu estava 38 anos parado e agora deixa-me em paz. E eu não tenho nada a ver com isso. O homem que me curou, ele me mandou, eu estou só obedecendo ele. Então ele está jogando a responsabilidade para o outro. Se eu estou errado, é porque alguém está me conduzindo. E não quer responder por si. Ele quer lançar a culpa em Jesus. E de fato, ele não mentiu. Essa era uma verdade. Mas ele está dizendo: o homem que me curou é que me manda fazer isso. Então ele está muito alegre, certamente, 38 anos parado, carregando sua cama no meio do templo, todo mundo vendo ele, e ele não vai parar. Mas ele não quer o quê? Ele não quer o confronto direto. Ele apenas está fazendo o que Jesus mandou. E aí as pessoas perguntam, né? Quem é o homem que te curou? Né? Quem é o homem que mandou você fazer isso? Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então ele queria, digamos assim, dar uma desculpa verdadeira, mas não tinha como ele apontar o homem que mandou. Porque Jesus havia curado o homem e se ocultado no meio da multidão. E aí acontece uma coisa interessante, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Existe coisa pior do que passar 38 anos deitado? Existe? Claro que existe. Está vendo? Às vezes as pessoas pensam que o sofrimento físico é o pior que pode nos acontecer.
Jesus disse que não é. Jesus não só curou o homem fisicamente, ele também exigiu dele espiritualidade. Então Jesus quer uma mudança completa. O homem teve fé em Jesus, mas ninguém é salvo somente pela fé. O homem teve fé até para ser curado, para ter uma experiência, mas não é isso que salva. A fé sozinha não salva. É necessário que haja arrependimento. É necessário ter uma espiritualidade verdadeira. Porque há cristãos hipócritas. Não existe cristãos hipócritas? Eles cantam, mas não vivem. Eles têm fé em Jesus, mas continuam pecando, ninguém sabe, mas eles estão pecando. Aquela fé vai salvá-los? Fé não vai faltar. Vai falta o quê? Espiritualidade verdadeira. Falta arrependimento. Falta levar a sério. E aí Jesus disse, olha, que você já está curado fisicamente, maravilha. Mas eu exijo de você mais. Eu exijo daqui para frente que você mude o seu comportamento. E nós podemos pensar assim, mas uma pessoa acamada não peca. Quem diz que não? Uma pessoa acamada pode xingar os outros, pode reclamar de Deus, pode blasfemar contra Deus, pode fazer muitas coisas. E Jesus sabia, olha, não peques mais, para que você não venha sofrer muito pior. Você já experimentou, tá vendo? Muito bem, então você tem aqui João 5, 10 a 14, o início da controvérsia, questão do sábado e o reencontro de Jesus com o homem. E quando Jesus reencontra o homem é para confrontar. No Evangelho de João, eu espero que você esteja lendo e meditando, Jesus não alisa ninguém. Jesus ele não vai massagear o ego de ninguém. Quando Jesus se revela, é sempre nos confrontando. Amém? Confrontando. Versículos 15 a 18, nós temos aqui o motivo principal da perseguição dos judeus. Diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Sabe o que esse homem está fazendo, hein? Traíra, não é? Estranho ele fazer isso, não é estranho? Ou ele é muito ingênuo, ou ele é ingrato. Ou ele não sabe o que vai acontecer com Jesus, muito difícil ele não saber, né? Ingenuidade ou ingratidão. Ou ele realmente quer tirar o corpo fora, já recebeu a cura, vai seguir sua vida em frente, e o que vai acontecer com Jesus por tudo. Agora, não dá para saber se é ingenuidade ou ingratidão. Versículo 16: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas quando? Sábado. Então Jesus fazia essas coisas no sábado. E por causa disso eles perseguiam. Por quê? Porque Jesus, quando fazia essas coisas no sábado, mostrava que as tradições dos escribas e fariseus não tinham valor nenhum diante de Deus. Não sei. Porque ele está falando, ele está procurando as pessoas de novo e apontando. Ele não está sendo questionado pela segunda vez. Né? O que o texto diz aqui? O homem retirou-se da conversa com Jesus.
E disse aos judeus que fora Jesus. Estranho, né? Bem, então, agora Jesus disse, versículo 17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bem, fala do sábado a lei, mas fala alguma coisa sobre carregar camas na lei de Moisés? Vitor já não vai dizer também que eu também falo alguma coisa sobre carregar camas? Lá no Pentateuco não fala nada. Fala sobre curar, fala sobre ensinar, fala sobre ajudar os outros ou não ajudar os outros, não fala. Está vendo? Então, Jesus estava fazendo no sábado o que Deus faria no sábado. Está vendo? Porque o que o Pai faz, o Filho faz igual. Está vendo? Faz igual. Então, agora, Jesus está fazendo aquilo e eles não estão entendendo. Agora, Jesus está fazendo uma coisa mais ofensiva aos ouvidos dos judeus, que é chamar Jesus de Pai, Deus de Pai. Jesus está chamando Deus de Pai. Isso também não está soando legal. Além de ele violar o sábado, além de ele ir contra as tradições religiosas, chama Deus de Pai como ninguém. Então, Jesus faz o que o Pai faz, inclusive no sábado. Amém? Versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam o quê? Matá-lo. Porque não somente violava o sábado na consciência deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus começaram a perseguir Jesus. E depois Jesus se tornou um alvo. Eles queriam matar Jesus, não uma vez, mas várias vezes. E Jesus se tornou um alvo. Mas felizmente não chegou a hora. Agora, por que eles faziam isso? Porque Jesus violava as tradições religiosas que eles inventaram em relação ao sábado. E Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Então, esse texto diz que Jesus se fazia igual a Deus. Muito bem. Então esse foi o motivo principal do quê? Da perseguição dos judeus. E aí nós vamos para as aplicações, conclusões e desafios. Jesus trabalhava em anonimato. Notou aqui na passagem? Jesus trabalhava em anonimato. Por que Jesus viveu 3 anos no seu ministério público? É a pessoa mais influente que pisou nesse planeta, e outros historiadores judeus não escreveram nada sobre ele. Mas os discípulos pregaram e os discípulos escreveram sobre ele. Porque Jesus trabalhava em anonimato. Outros testemunhavam dele. As pessoas em que falavam de Jesus para outras pessoas, mas eles sempre estavam trabalhando em anonimato. Jesus só aparecia quando necessário a sua missão. Amém? Muito bem. Então, Jesus trabalhava assim, dessa forma. Agora, os sinais de Jesus eram propositais. Quando Jesus fazia um sinal, ele sabia que ia fazer, por que ia fazer e o que ia suceder depois daquilo. Os sinais de Jesus eram propositais. Lembre-se aqui que tem quantos enfermos? Uma multidão de enfermos. E só um paralítico de 38 anos foi escolhido por algum motivo especial. Então, nós temos que lembrar
Os sinais de Jesus eram todos propositais. É claro que Jesus curou todos os que o procuravam em suas necessidades. Jesus curou a mulher hemorrágica, Jesus ressuscitou a filha do Jairo. Toda pessoa que procurou Jesus numa necessidade com fé, nunca voltou para casa sem uma cura, sem um sinal de poder. Mas Jesus nunca fez campanha de milagres. Amém? Nunca fez, porque os milagres que ele intencionou fazer sempre foram propositais. A prova está aqui, nesse texto. Tá vendo? Jesus não curava por curar, porque senão ele tinha curado todos. Mas ele tinha um propósito, uma intenção de assim se revelar através de uma pessoa específica e uma situação. Então Jesus nunca fez campanha de milagres. Jesus jamais falaria assim: eu estou chegando aí, explosão de milagres na hora. É isso. Jesus inclusive trabalhava em Tá vendo? Quando você discerne o verdadeiro evangelho, você já sabe que lá fora não é esse que a gente vai ver. Tá vendo? Então, Jesus nunca banalizou o poder de Deus, embora tivesse todo o poder. Amém? Muito bem. Agora você nota aqui também que Jesus se põe acima das superstições populares. Todo lugar que tem templos, que alguma coisa aconteceu e alguém recebeu alguma graça e falou que ali é bom, ali está curando, ali dá certo, tem alguém, então flui o quê? E Jesus estava lá num lugar onde as pessoas tinham crenças de cura, onde as pessoas acreditavam não na palavra, mas na superstição. E Jesus passa no meio de todo mundo, escolhe o cara que tem 38 anos, paralisia, e cura ele, e se oculta, e dali depois ele volta, se revela ao homem, o homem entrega ele, e começa Jesus a dizer: meu pai trabalha, eu também. Hoje é sábado, mas nós nunca paramos de trabalhar, como vocês pensam. Está vendo? Então Jesus se põe acima das superstições populares e segue o seu modo de se revelar. E Jesus sempre se revela do modo confrontador. Está bem? Então já existiam superstições populares no tempo de Jesus. Ele não fez caso delas. Ele fez o seu trabalho de se revelar e nos confrontar. Existe hoje superstições populares, não existe? Pessoas já arrumaram muito para Uberaba, atrás do Xavier. Pessoas rumam hoje, né, para a Aparecida do Norte. Pessoas rumam para o Nordeste. Pessoas vão em santuários aqui. Sempre existiu superstições populares. Sempre vai existir. Mas Jesus se põe acima de tudo isso, também. Se põe acima das superstições populares e segue no seu modo de se revelar a nós, confrontando-nos pela sua palavra. E outra lição e aplicação é que Jesus violou as tradições religiosas. Jesus violou as tradições religiosas dos escribas e fariseus. Nós podemos violar as tradições religiosas dos homens? Com toda certeza. Mas as pessoas vão achar estranho? Sim. Todo mundo faz, só aí que não faz. Ninguém faz, só vocês que fazem. Não é mais ou menos assim? Ou todo mundo faz e nós não fazemos, ou ninguém faz e só nós fazemos. Por quê? Porque nós seguimos a palavra. E as tradições dos homens? Por quê? Não é necessário. Então Jesus mesmo dá um exemplo de como tratar as tradições religiosas humanas, não fazer caso delas. E violá-las também não tem problema nenhum. Então Jesus violou as tradições religiosas dos escribas e fariseus
mostrando que ninguém tem direito de adicionar nada aos mandamentos de Deus. Amém? Onde Deus se cala, nós não falamos. Nós respeitamos a vontade de Deus, porque até o silêncio de Deus para nós é uma norma divina. Amém? É normativo. Agora, lembre-se, pior do que quaisquer consequências físicas que o pecado vem a trazer, são as consequências espirituais. O pecado tem consequências físicas, e você pode até sarar delas, sabia? Mas existem outras consequências que podem ser mais difíceis de sarar, que talvez você carregue pelo resto da vida, ou que talvez você até carregue pela eternidade. Então, pior do que quaisquer consequências físicas do pecado são as consequências espirituais. O que me ajuda a evitar pecados sérios, eu penso depois dele: isso vai arruinar a minha vida. Depois disso, acabou minha vida. Depois disso, só amargura e sofrimento. E sabe lá, se eu vou morrer depois. Então Jesus propôs não só uma cura física ao paralítico, ele exigiu novas atitudes. Mas as pessoas estão procurando nas religiões mais do que curas físicas e não novas atitudes. Então Jesus propôs não só uma cura física ao paralítico, mas ele exigiu novas atitudes. Fé sem obras é morta. Fé sem arrependimento não salva. E assim por diante. Agora o homem, sabendo quem o curara, fez o quê? Lembra? Você diria, ele dedurou? Sim, ele apontou Jesus. Será que ele sabia que Jesus seria perseguido a partir dali? Será que ele fez por ingratidão ou fez por ingenuidade? Pode ser. Agora, Jesus foi um trabalhador, inclusive em qual dia? Então é pecado alguém trabalhar no sábado? Não, porque o comportamento de Jesus já apontava que as coisas não em relação ao sábado. Não existiria um dia tão sagrado assim, mas todos os dias seriam santos. Amém? Todos os dias seriam santos. Então Jesus foi um trabalhador no dia de sábado, ele ensinava no dia de sábado, ele curava no dia de sábado, mas nunca dizia quantos metros um homem podia carregar seu próprio leito nesse dia. Está vendo? Porque Jesus não repetia tradições religiosas humanas. Mas ele trabalhou no sábado? Ele usou essa palavra: meu pai trabalha até hoje, até agora, e eu também trabalho. Então, ele realmente estava ensinando e curando. Agora, o comportamento de Jesus no sábado escandalizava os judeus? Mas Jesus estava violando a lei de Deus no sábado? Não. Jesus estava violando as tradições dos judeus em relação ao sábado. Onde Deus não falou, eles falaram, inventaram, acrescentaram e supuseram um monte de coisas.